Existe uma pergunta que mudou para sempre a história das artes marciais. Como uma pessoa menor e aparentemente mais fraca pode vencer alguém muito maior e mais forte? Durante séculos, a força física foi considerada o fator decisivo em um combate. Mas uma família brasileira provou que inteligência, técnica e estratégia podem superar músculos e tamanho. O Gracie Jiu-Jitsu não nasceu para conquistar medalhas. Ele nasceu para garantir algo muito mais importante: a sobrevivência. Hoje, essa arte é estudada por militares, policiais, agentes de segurança, lutadores profissionais e milhões de praticantes ao redor do mundo. Sua influência transformou o combate corpo a corpo e ajudou a construir o MMA moderno. Neste vídeo do mundo marcial, Combat Evolution, você vai conhecer a verdadeira história do Gracie Jiu-Jitsu, desde suas origens no Japão até sua expansão mundial. Vamos entender sua filosofia, suas técnicas, seus princípios e descobrir por que essa arte continua sendo considerada uma das formas mais eficientes de autodefesa já criadas. Toda grande história possui um ponto de partida. No caso do Gracie Jiu-Jitsu, tudo começa muito longe do Brasil, no Japão do final do século XIX. Naquela época, o mestre Jigoro Kano desenvolveu o judô moderno, preservando diversas técnicas do antigo jiu-jitsu japonês enquanto eliminava práticas excessivamente perigosas para criar um sistema de treinamento eficiente. Entre seus alunos mais talentosos estava Mitsuyo Maeda, conhecido mundialmente como Conde Koma. Maeda era muito mais do que um professor. Ele era um verdadeiro combatente. Viajou por diversos países enfrentando lutadores de diferentes estilos para demonstrar a eficiência do judô e do jiu-jitsu japonês. Após inúmeras viagens, chegou ao Brasil em 1914, estabelecendo-se em Belém do Pará. Foi ali que conheceu Gastão Gracie. Como forma de agradecimento pela ajuda recebida, Maeda aceitou ensinar sua arte ao jovem Carlos Gracie. Sem imaginar, aquele momento mudaria para sempre a história das artes marciais. Carlos Gracie e o início de uma nova escola. Carlos Gracie absorveu profundamente os ensinamentos de Mitsuyo Maeda. Mais do que aprender técnicas, ele compreendeu os princípios que tornavam aquele sistema tão eficiente. Poucos anos depois, começou a ensinar seus irmãos. Em 1925 foi fundada a primeira Academia Gracie, no Rio de Janeiro. Naquele momento, o sistema ainda mantinha grande semelhança com o jiu-jitsu japonês. Mas uma transformação ainda maior estava prestes a acontecer. Hélio Gracie e a revolução da técnica. Entre os irmãos Gracie estava Hélio. Diferente de muitos lutadores da época, Hélio possuía um físico leve, pouca força muscular e enfrentava dificuldades para executar algumas técnicas exatamente como haviam sido ensinadas. Em vez de abandonar o treinamento, decidiu fazer algo revolucionário. Passou anos analisando cada movimento. Eliminou força desnecessária. Mudou ângulos. Criou novas alavancas. Aproveitou melhor o peso do próprio corpo. Transformou movimentos explosivos em movimentos extremamente eficientes. Nascia assim aquilo que hoje conhecemos como Gracie Jiu-Jitsu. A filosofia deixava de ser vencer pela força. O objetivo passava a ser vencer pela inteligência. A filosofia da sobrevivência. Existe um conceito que diferencia o Gracie Jiu-Jitsu de praticamente todas as outras artes marciais. A pergunta principal nunca foi: como derrotar meu adversário? A pergunta sempre foi: como sobreviver a uma situação real de violência? Essa mudança de mentalidade altera completamente a forma de treinar. O praticante aprende primeiro a proteger sua integridade física. Depois controla a distância. Neutraliza os ataques. Cansa o agressor. Só então procura uma oportunidade segura para finalizar o combate. Essa filosofia fez do Gracie Jiu-Jitsu uma referência mundial em defesa pessoal. Os 5 princípios fundamentais. Nenhuma técnica funciona sem princípios sólidos. O primeiro deles é a alavanca. O Gracie Jiu-Jitsu utiliza a estrutura do corpo para multiplicar a força aplicada. Um movimento preciso pode controlar alguém muito mais forte. O segundo princípio é a base. Sem equilíbrio, qualquer lutador pode ser derrubado. Por isso, toda posição busca estabilidade antes do ataque. O terceiro é o desequilíbrio. Em vez de enfrentar diretamente a força do adversário, o praticante procura quebrar sua estrutura e retirar seu equilíbrio. O quarto princípio é o controle. Antes de pensar em finalizar, o objetivo é limitar completamente os movimentos do agressor. Por último, vem a economia de energia. Cada movimento possui uma finalidade específica. Nada é desperdiçado. Essa eficiência permite enfrentar situações prolongadas com muito menos desgaste físico. Durante muitos anos existia a ideia de que cair no chão significava perder uma luta. O Gracie Jiu-Jitsu provou exatamente o contrário. A posição de guarda tornou-se uma verdadeira revolução. Mesmo estando por baixo, o praticante continua capaz de controlar distância, neutralizar ataques e criar oportunidades para reverter completamente a situação. Outra posição dominante é a montada. Com ela, o lutador controla praticamente todo o corpo do adversário,
reduzindo drasticamente suas possibilidades de reação. O controle lateral permite manter pressão constante enquanto prepara transições para posições ainda mais vantajosas. Já o controle das costas é considerado por muitos especialistas como a posição mais dominante de toda a arte. A partir dela, as chances de finalização aumentam significativamente. Essas posições demonstram que, no Gracie Jiu-Jitsu, posicionamento sempre vale mais do que força. Depois do controle, chegam as finalizações. Entre elas, nenhuma é tão famosa quanto mata-leão. Utilizando um estrangulamento preciso, o praticante interrompe temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, encerrando o combate rapidamente quando aplicada corretamente. Outra técnica extremamente eficiente é o triângulo. Usando apenas as pernas, o lutador cria um poderoso estrangulamento capaz de neutralizar completamente o adversário. A chave de braço, conhecida mundialmente como armbar, utiliza a extensão da articulação do cotovelo para obrigar o oponente a desistir. A americana e a kimura trabalham principalmente a articulação do ombro. A kimura recebeu esse nome após a histórica luta entre Hélio Gracie e o lendário judoca japonês Masahiko Kimura, um dos confrontos mais marcantes da história das artes marciais. Outra técnica muito utilizada é a guilhotina, especialmente eficiente contra tentativas de queda mal executadas. Cada finalização representa um exemplo claro de como técnica supera a força. Defesa pessoal acima de tudo. Embora o esporte tenha crescido enormemente, o objetivo original permanece. O Gracie Jiu-Jitsu ensina como reagir diante de agressões reais. Empurrões, agarramentos, estrangulamentos, tentativas de imobilização, ataques no solo. O treinamento procura preparar o praticante para controlar o agressor enquanto reduz ao máximo os riscos para si próprio. O foco nunca é alimentar confrontos. O foco é sobreviver. Os desafios que construíram uma lenda. Durante décadas, a família Gracie colocou seu sistema à prova. Aceitaram desafios contra praticantes de boxe, judô, luta livre, karatê, capoeira, wrestling e diversos outros estilos. Esses confrontos ficaram conhecidos como Desafio Gracie. Cada luta servia para testar técnicas em condições reais. As vitórias acumuladas fortaleceram a reputação do Gracie Jiu-Jitsu e ajudaram a aperfeiçoar continuamente seu sistema de combate. O UFC e a conquista do mundo. Em 1993, aconteceu um dos momentos mais importantes da história das artes marciais. Foi criado o UFC. Representando a família Gracie, Royce Gracie entrou no torneio enfrentando adversários muito maiores, mais pesados e aparentemente mais fortes. O resultado surpreendeu o planeta. Royce venceu utilizando exatamente os princípios desenvolvidos por sua família. Milhões de pessoas descobriram que um combate não precisava ser decidido apenas pela força física. Depois daquele evento, academias surgiram em praticamente todos os continentes. O Gracie Jiu-Jitsu tornou-se uma referência mundial. E o MMA nunca mais seria o mesmo. Gracie Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu brasileiro esportivo. Embora compartilhem a mesma origem, atualmente existem diferenças importantes. O Gracie Jiu-Jitsu mantém seu foco principal na defesa pessoal. Seu treinamento considera situações reais, incluindo agressões com socos, empurrões e diferentes tipos de ataques. Já o Jiu-Jitsu brasileiro esportivo evoluiu para competições, campeonatos e sistemas de pontuação. Ambos possuem enorme valor técnico, mas seus objetivos são diferentes. Enquanto um prepara para vencer competições, o outro continua priorizando sobreviver a situações reais de violência. O Gracie Jiu-Jitsu provou ao mundo que vencer uma luta não depende apenas de força ou tamanho. O verdadeiro diferencial está na capacidade de pensar sob pressão, controlar a situação e utilizar a técnica com precisão. Essa filosofia atravessou gerações, revolucionou o combate no solo e continua inspirando milhões de praticantes em todo o planeta. Mais do que uma arte marcial, o Gracie Jiu-Jitsu representa uma forma de enxergar o combate com inteligência, disciplina e respeito. Se você gostou deste vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Qual aspecto do Gracie Jiu-Jitsu mais chamou sua atenção? Sua história, sua filosofia ou suas técnicas? Curta este vídeo, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e inscreva-se no canal Mundo Marcial, Combat Evolution para acompanhar conteúdo sobre as maiores artes marciais, sistemas de combate e guerreiros da história. Nos vemos no próximo vídeo.